durante décadas, fizeram você acreditar que é normal perder o desejo, a energia e a vitalidade depois dos 60 anos. Mas e se eu te dissesse que tudo isso pode ser revertido com algo tão simples quanto uma fruta? Sim, uma única fruta. Uma que talvez você tenha agora mesmo em casa, e que, consumida antes de dormir, pode desbloquear as veias do seu pênis e reativar algo que você achava perdido para sempre. O Dr. Mário Alonso Puy, cirurgião e pesquisador da mente humana, explica que o corpo possui poderes regenerativos surpreendentes e que existem alimentos com propriedades quase esquecidas que atuam diretamente sobre a circulação íntima masculina. Hoje vou revelar qual é essa fruta, como usá-la corretamente e o que acontece com seu corpo ao adotar esse simples hábito noturno. Mas atenção, não é qualquer fruta. E também não é qualquer tipo. Se você tem mais de 60 anos, sente que sua energia está diferente e quer recuperar sua vitalidade natural de forma segura e comprovada, então assista a este vídeo até o final. Porque os primeiros 3 minutos podem mudar tudo. Durante muito tempo fomos condicionados a acreditar que envelhecer significa perder força, desejo, desempenho e autoestima. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Isso é normal para a sua idade"? Essa frase, repetida como uma verdade absoluta, esconde uma das maiores mentiras da medicina moderna. Segundo o Dr. Mário Alonso Puy, o corpo humano tem uma extraordinária capacidade de regeneração, mesmo após os 60, 70 ou 80 anos. O que muda com o tempo não é apenas o corpo, mas o ambiente interno. A circulação sanguínea começa a perder força, não porque o corpo envelheceu, mas porque está intoxicado, inflamado e desnutrido há anos. E a parte mais sensível dessa perda é justamente a região íntima masculina. Nessa área, as veias se tornam menos elásticas, o fluxo diminui e a energia vital se apaga gradualmente, sem que a maioria das pessoas perceba que existe uma saída natural. A medicina integrativa mostra que a saúde íntima está diretamente ligada à qualidade do sono, à desintoxicação noturna e a uma alimentação anti-inflamatória. E é exatamente aí que entra a fruta misteriosa. Sim, uma fruta poderosa, barata e muitas vezes ignorada, que, consumida no momento certo, atua como um desbloqueador natural das veias penianas. Não estamos falando de medicamentos sintéticos, nem de soluções temporárias. Estamos falando de uma reativação real. O mais impressionante é que essa fruta não apenas melhora a circulação, mas também ativa os hormônios do bem-estar e potencializa a produção natural de óxido nítrico, uma substância responsável pela dilatação dos vasos sanguíneos e pela restauração do vigor masculino. Esse processo começa silenciosamente enquanto você dorme e pode transformar completamente suas manhãs. Mas atenção, o efeito só ocorre se for usada da maneira certa. Muitos cometem erros simples que anulam seus benefícios. O Dr. Mário Alonso Puy reforça: não é a idade que define seu nível de energia, mas o grau de inteligência com que você trata seu corpo. Essa frase resume tudo o que você vai entender a partir de agora. Se você sente que algo mudou no seu corpo, no desejo, no desempenho ou até na autoconfiança, saiba que isso não precisa ser permanente. A transformação pode começar com algo tão simples quanto comer a fruta certa antes de dormir. Mas antes de revelar qual é essa fruta e como ela age no corpo masculino, é necessário entender por que ela foi esquecida pela medicina convencional e o que os estudos revelaram sobre seus surpreendentes efeitos no sistema cardiovascular íntimo. No próximo bloco vamos revelar tudo em detalhes. Prepare-se, porque talvez você nunca mais olhe para essa fruta da mesma maneira. Quando falamos em circulação sanguínea íntima, a maioria das pessoas pensa automaticamente em remédios. Mas o que poucos sabem é que certos alimentos têm a capacidade de ativar processos bioquímicos tão poderosos, ou até mais, do que os medicamentos. A natureza oferece moléculas vivas que dilatam vasos, desinflamam tecidos e reconectam caminhos perdidos ao longo do tempo. O problema é que isso foi silenciado por décadas. E não por acaso. A indústria do desempenho íntimo movimenta bilhões por ano. E não tem o menor interesse que você descubra que uma fruta pode ter o mesmo efeito.
Estudos publicados nos últimos anos mostram que o consumo noturno de certos alimentos ricos em antioxidante e aminoácidos específicos pode transformar a saúde vascular durante o sono. À noite, o corpo entra em modo de reparação, e tudo o que é consumido nesse período tem um efeito potencializado. É quando o sistema linfático limpa o sangue e o fígado filtra toxinas acumuladas. Se a nutrição for adequada, os resultados aparecem em poucos dias. Mais energia, ereções matinais espontâneas e até melhorias na memória. A fruta que você vai conhecer neste vídeo atua exatamente nesse processo. Ela contém uma combinação única de vitamina C natural, potássio biodisponível e polifenóis que dilatam as veias mais delicadas do corpo, incluindo as da região peniana. Diferente de outras frutas, tem uma carga glicêmica baixa, o que evita picos de insulina e inflamação silenciosa. Isso é essencial, pois o excesso de açúcar no sangue endurece as artérias e prejudica progressivamente a ereção. Essa fruta, ao contrário, suaviza, limpa e regenera. Outro ponto pouco falado é que essa fruta também ativa o sistema parasimpático, responsável pela calma, pelo sono profundo e pela regeneração celular. Quando consumida antes de dormir, ela prepara o corpo para um descanso mais profundo, no qual hormônios como a testosterona e a melatonina são liberados naturalmente. É uma combinação perfeita. Enquanto o corpo descansa, as veias se abrem, o sangue circula livremente e a vida íntima volta a pulsar com força, sem estímulos artificiais nem efeitos colaterais. O que mais impressiona é que os povos antigos já usavam essa fruta com fins terapêuticos, especialmente para restaurar a virilidade em homens mais velhos. Ela era oferecida em infusões, sucos ou até mesmo crua, sempre à noite. Hoje, a ciência confirma o que a sabedoria ancestral já intuía. Existem alimentos que não apenas nutrem o corpo, mas também restauram a dignidade masculina. E essa reconexão com o próprio vigor transforma, não só a saúde, mas a forma como o homem se posiciona diante da vida. No próximo bloco, vou revelar qual é essa fruta, como consumi-la corretamente e os erros mais comuns que anulam seus efeitos. Mas antes, é importante entender por que tantos homens estão sofrendo em silêncio com o enfraquecimento das veias íntimas, e por que muitos médicos tradicionais tratam apenas o sintoma, mas não a verdadeira causa. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode explicar os sinais silenciosos que seu corpo já vem te dando há anos. Durante muitos anos, essa fruta foi vista apenas como um alimento tropical comum. No entanto, pesquisas recentes revelaram que sua combinação de nutrientes tem um efeito direto sobre a saúde vascular íntima masculina. Estamos falando da banana madura. Sim, algo tão comum e acessível esconde um potencial terapêutico impressionante. Rica em potássio, triptofano, magnésio e antioxidantes naturais, a banana atua em 3 frentes ao mesmo tempo. Desinflama, dilata e revitaliza os vasos sanguíneos. Um dos segredos da banana está em sua capacidade de aumentar os níveis naturais de óxido nítrico, um composto-chave para a dilatação das artérias. Isso melhora diretamente o fluxo sanguíneo para a região íntima, permitindo ereções mais firmes, duradouras e espontâneas. Consumida antes de dormir, a banana potencializa os efeitos reparadores do sono profundo, facilitando a regeneração interna. O resultado é uma melhora real que pode ser sentida em poucos dias, sem a necessidade de medicamentos. Além disso, a banana contém triptofano, precursor da serotonina e da melatonina. Isso significa que ela não apenas melhora a circulação, mas também promove um sono mais profundo e restaurador. Quanto melhor você dorme, melhor seu corpo se regenera. E essa sinergia entre descanso de qualidade e nutrição precisa é o que permite que as veias bloqueadas comecem a se abrir de forma natural. Tudo isso sem efeitos colaterais, sem dependência e com um efeito acumulativo positivo. Mas atenção, não é qualquer banana que serve, nem em qualquer estado de maturação. A ideal é a banana madura, com manchas pretas na casca, consumida de forma isolada, sem misturar com outros alimentos. Isso maximiza sua absorção e evita interferências digestivas. Também é importante evitar comê-la gelada ou recém-saída da geladeira,
pois o frio contrai os vasos e anula parte de seu efeito dilatador. Detalhes simples que fazem toda a diferença. Muitos homens cometem o erro de combinar a banana com leite, café ou produtos industrializados. Isso gera fermentação intestinal e reduz sua eficácia. O ideal é comê-la sozinha, cerca de 40 minutos antes de dormir, acompanhada de água morna ou uma infusão relaxante. Assim, seu efeito vasodilatador é ativado durante a fase mais profunda do sono. Esse hábito, repetido por pelo menos 10 noites seguidas, já mostra resultados visíveis na energia matinal e no vigor íntimo. No próximo bloco, vou mostrar como combinar a banana com um ingrediente adicional que triplica seus efeitos nas veias e limpa os resíduos que impedem o fluxo sanguíneo pleno. Trata-se de uma substância natural usada por culturas ancestrais para restaurar a virilidade e desintoxicar o corpo enquanto se dorme. Mas antes, é importante entender como o estresse emocional e a ansiedade também bloqueiam a circulação íntima, e como romper esse ciclo silencioso pela raiz. Embora muitos homens não percebam, o estresse emocional atua como um inimigo direto da circulação íntima. Toda vez que o corpo entra em estado de alerta, o sangue é desviado para os músculos e órgãos vitais, deixando em segundo plano as regiões reprodutivas. Se isso ocorre uma vez, não há problema. Mas quando se torna crônico, o corpo se acostuma a economizar fluxo sanguíneo justamente onde mais se precisa. E assim, a virilidade vai se apagando aos poucos, sem explicação aparente. A ansiedade tem um efeito semelhante. Ela dispara o cortisol, tensiona os músculos, altera o ritmo cardíaco e provoca microespasmos nas artérias. Isso endurece os vasos, dificulta o relaxamento natural do pênis e provoca falhas momentâneas na ereção, que depois se transformam em insegurança permanente. É um ciclo cruel. Quanto mais ansiedade, pior a circulação íntima, e quanto pior a circulação, mais ansiedade. Romper esse padrão exige reeducar corpo e mente ao mesmo tempo. É aqui que entra o segundo ingrediente-chave que potencializa o efeito da banana, o mel puro e cru. Esse alimento milenar não apenas nutre o sistema circulatório, como também regula o sistema nervoso. Contém pequenas doses naturais de glicose de rápida absorção, que acalmam o cérebro sem disparar a insulina. Além disso, sua riqueza em enzimas, vitaminas do complexo B e minerais como o boro o tornam um regenerador celular natural, ideal para ser consumido antes de dormir. A combinação da banana madura com uma colher de mel puro e cru cria um efeito sinérgico. Acalma a mente, dilata os vasos, melhora o sono e favorece a ereção noturna. Isso não é mágica, é biologia aplicada com inteligência ancestral. Culturas como a egípcia, a indiana e a persa já utilizavam essa mistura para fortalecer o vigor masculino e melhorar a fertilidade. Hoje, a ciência apenas confirma o que eles já sabiam por observação direta. Mas é importante escolher bem o mel. Muitos dos que são vendidos em supermercados estão pasteurizados, diluídos ou misturados com xarope de milho. Somente o mel cru, não filtrado e de origem natural, conserva suas propriedades medicinais. Uma colher, colocada diretamente na boca e dissolvida lentamente, é suficiente. Nunca deve ser misturado com líquidos quentes, pois o calor destrói suas enzimas ativas. O momento ideal para consumi-lo é logo após comer a banana, cerca de 30 minutos antes de dormir. No próximo bloco, vamos falar sobre como reconhecer os sinais de que essa combinação está funcionando. Também vamos compartilhar o teste noturno que naturistas utilizam para medir o fluxo sanguíneo íntimo em casa, sem necessidade de aparelhos ou medicamentos. Se você sente curiosidade, empolgação ou esperança, é porque seu corpo já está reagindo ao conhecimento. Agora é hora de agir com constância e sabedoria. Porque quando o fluxo retorna, voltam também a confiança, a alegria e o desejo de viver plenamente. Quando o corpo começa a recuperar o fluxo sanguíneo adequado para a região íntima, as mudanças são percebidas em pequenos detalhes. Um dos primeiros sinais é o aumento da temperatura nas extremidades, mãos e pés mais quentes, mesmo em ambientes frios. Isso indica que o sangue voltou a circular com mais liberdade, graças ao relaxamento das artérias. Outro sinal é o aumento da sensibilidade na região genital,
algo que costuma passar despercebido, mas é um indicativo claro de regeneração. Outro sintoma importante é o reaparecimento de ereções matinais mais frequentes ou mais firmes. Não se trata apenas de desejo sexual, mas de uma resposta fisiológica involuntária que ocorre durante a fase REM do sono, quando o corpo está mais relaxado. Se esse sinal reaparece depois de um tempo ausente, é uma excelente notícia. Significa que suas veias estão menos obstruídas, seu sistema hormonal está despertando e o corpo está reagindo com vitalidade. Também é comum perceber mais energia ao acordar, menos confusão mental e uma sensação geral de bem-estar. Isso ocorre porque a banana e o mel não apenas melhoram a circulação, mas também nutrem o sistema nervoso e estabilizam o humor. Dormir bem, com o corpo em regeneração profunda, permite que todo o organismo funcione melhor. A testosterona se regula, a ansiedade diminui, e a mente volta a se concentrar sem esforço excessivo. Existe um método curioso, usado por naturistas, para verificar se a circulação íntima está voltando ao normal. O teste do anel de papel. Consiste em colocar uma pequena tira de papel ao redor do pênis flácido antes de dormir. Se ao acordar a tira estiver rompida ou deslocada, significa que houve ereção noturna espontânea. É uma forma simples, natural e caseira de comprovar que o tratamento está funcionando, sem precisar de exames médicos. Além dos sinais físicos, muitas vezes ocorre uma transformação emocional. O homem começa a se sentir mais seguro, mais conectado consigo mesmo, com mais vontade de cuidar do corpo e da alimentação. É um efeito dominó positivo. O que começou com uma simples banana e uma colher de mel se transforma em uma cadeia de mudanças internas que reativam a virilidade, a autoestima e o entusiasmo pela vida. Esse é o verdadeiro poder da saúde integral. No próximo bloco, vamos revelar um terceiro alimento secreto que, quando combinado com a banana e o mel, acelera a limpeza das artérias e ajuda a reverter a disfunção erétil pela raiz. Não é caro, não é exótico e provavelmente você já o tem em casa. Mas quase ninguém o utiliza da maneira correta. E aí está a chave. Na forma, no momento e na combinação precisa. Prepare-se, porque esse próximo passo pode marcar uma diferença ainda maior no seu caminho de recuperação. O terceiro alimento-chave é o alho cru. Embora muitos o associem apenas à culinária, seu uso medicinal é milenar. O alho contém alicina, um composto que se ativa ao amassá-lo e que tem um potente efeito vasodilatador e anti-inflamatório. O que ele faz é relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, dissolver placas de gordura acumulada e melhorar a elasticidade das artérias. Isso permite que o sangue flua sem obstáculos, inclusive para a região íntima, favorecendo ereções mais naturais e duradouras. Para que o alho tenha efeito terapêutico, ele não deve ser cozido. O calor destrói a alicina. O ideal é amassar meio dente de alho e deixá-lo repousar entre 5 e 10 minutos antes de consumir. Esse pequeno descanso ativa os compostos voláteis. Depois, pode-se engolir com um pouco de água ou misturar com mel puro, se quiser suavizar o sabor. Consumido assim, pouco antes de dormir ou ao acordar, o alho age como um antibiótico natural que limpa o sistema vascular por dentro. Muitos estudos demonstraram que o alho não apenas reduz a pressão arterial, mas também melhora o óxido nítrico, uma molécula essencial para a ereção. O óxido nítrico relaxa as paredes internas do pênis e permite que o sangue o preencha com mais facilidade. Sem níveis adequados dessa molécula, não há ereção completa. O alho, ao estimular sua produção natural, contribui diretamente para o desempenho masculino de forma segura e sem efeitos colaterais. Uma combinação poderosa é alho cru mais banana mais mel, tomados nessa ordem, 40 minutos antes de dormir. Primeiro o alho para ativar a circulação, depois a banana para fornecer potássio e triptofano, e por fim o mel para acalmar o sistema nervoso. Essa sequência sincroniza corpo e mente, favorecendo o sono profundo, a reparação hormonal e o retorno gradual da potência sexual. Não é uma fórmula mágica, é uma rotina ancestral esquecida pela medicina moderna. No começo, pode parecer estranho introduzir o alho na sua rotina noturna. Mas depois de 5 a 7 dias,
os resultados começam a ser percebidos. Homens que sofriam de fadiga sexual ou falta de resposta física relataram mais energia, maior desejo e ereções espontâneas mais frequentes. Mesmo aqueles que não tinham problemas graves percebem melhor desempenho e maior sensibilidade. Porque quando o corpo funciona bem, a sexualidade não é um esforço, mas uma consequência natural do equilíbrio. No próximo bloco, vou te revelar uma respiracao guiada de 3 minutos que potencializa todo esse protocolo e ajuda a liberar tensões profundas que bloqueiam a circulação. É uma prática simples, mas profundamente transformadora, que você pode fazer na cama, logo antes de dormir. Não precisa de aplicativos nem de treinamentos. Apenas pouco de consciência, seu corpo, e o desejo genuíno de recuperar sua energia masculina desde a raiz. Muitos homens subestimam o impacto da respiracao na saúde íntima. Mas a verdade é que uma respiracao superficial, rápida e tensa reduz o oxigênio no sangue, ativa o sistema simpático, o do estresse, e bloqueia a circulação. Por outro lado, uma respiracao lenta, profunda consciente ativa o sistema parasimpático, responsável pelo relaxamento, digestão e regeneração. Aprender a respirar corretamente é como abrir uma chave interna que permite que o sangue flua livremente para onde mais é necessário. A técnica é simples, mas poderosa. Deite-se de barriga para cima, com as mãos sobre o abdômen. Inspire pelo nariz por 4 segundos, levando o ar até o ventre. Segure por 2 segundos. Depois, expire lentamente pela boca por 6 segundos. Repita esse ciclo por 3 minutos, sem distrações, apenas sentindo o corpo se soltar. Esse padrão não só oxigena, como também ativa o nervo vago, fundamental na regulação do coração, digestão, sono e erecao. Por que isso funciona? Porque muitas disfunções sexuais não têm origem física, mas emocional. São o resultado de anos acumulando tensão, culpa, medo de falar ou desconectado como o próprio corpo. A respiração consciente atua como o reset do sistema nervoso, liberando cargas ocultas e devolvendo a confiança natural. Quando o corpo se sente seguro, relaxado e oxigenado, o desejo e a potência reaparecem sem esforço. O ideal é praticar essa respiração logo após consumir a banana, o mel ou alo. Você se deita na cama, faz 3 minutos de respiração consciente e depois apenas se permite dormir. Esse ritual noturno não apenas favorece a circulação, como prepara o corpo para producir hormônios sexuais naturalmente durante o descanso. A testosterona é liberada no sono profundo, e essa técnica cria o ambiente perfeito para que isso aconteça. Homens que adotaram essa prática diária relatam não apenas melhoras físicas, mas também emocionais. Sentem-se mais centrados, menos ansiosos, com mais clareza mental e segurança interior. É como se o corpo começasse a confiar novamente em si mesmo. E essa confiança se reflete no desempenho íntimo, nos relacionamentos, na postura e até no olhar. Porque a virilidade não é só uma questão física, é uma energia que se expressa em todo o ser. No próximo bloco, vamos falar sobre os erros comuns que bloqueiam os resultados desse protocolo. Muitas pessoas desistem justo antes de experimentar os verdadeiros benefícios, por causa de hábitos ocultos que sabotam todo o processo. Se você quer resultados duradouros e reais, precisa conhecer esses erros e aprender a evitá-los. Porque, às vezes, não se trata de fazer mais, mas de parar de fazer o que está travando o seu avanço. E agora que você chegou até aqui, não pode mais dizer que não sabia. O que parecia um problema inevitável como a idade tem solução natural, acessível e com respaldo científico. Essa fruta, humilde, silenciosa e poderosa, não apenas nutre o corpo, como também reativa algo muito mais profundo. A conexão com você mesmo, com sua vitalidade, com sua masculinidade autêntica. Porque o íntimo não é apenas físico. É emocional, mental e até espiritual. E quando o homem recupera a força da sua circulação, ele também recupera confiança, presença e alegria de viver. Dormir bem, se nutrir bem e respeitar os ritmos do corpo não são detalhes, são atos de amor próprio. E essa fruta, consumida no momento certo, pode ser o começo de uma nova etapa na sua saúde íntima. Não espere o desgaste avançar. Você não precisa recorrer a soluções químicas como efeitos colaterais duvidosos. A natureza te deu os recursos, mas a informação foi silenciada. Hoje, você decidiu ouvir. Hoje, você deu passo.
E esse passo pode marcar a diferença entre se resignar ou se reconectar. Deixe aqui embaixo nos comentários se você já conhece essa fruta, se já experimentou antes ou se gostaria que eu preparasse um vídeo mostrando diferentes formas de consumida. Suas dúvidas e experiências podem ajudar muitos outros homens que, como você, estão buscando uma solução real e natural. E se você valoriza esse tipo de conteúdo, que vai além do sensacionalismo e te entrega ferramentas práticas para melhorar sua vida íntima e seu bem-estar, não saia sem se inscrever no canal. Toda semana postamos novos vídeos com dicas respaldadas pela ciência, pela experiência clínica e pelo conhecimento ancestral que tanto nos esconderão. Ative o sininho para não perder nada. E lembre-se, saúde não é apenas ausência de doença. É a presença de energia, dignidade e liberdade. Seu corpo fala com você. Você ouviu isso hoje. Agora, comece a atuar.